pessoal, agora vamos começar a nossa segunda aula, tá certo? E a nossa segunda aula será a aula de português, tá bom? Então eu já vou pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 73, tá certo? Bem, nessa página 73 tem um segundo texto que vocês farão uma atividade, tá certo? E nesse nosso segundo texto já começa com uma perguntinha, tá certo? O que você entende quando alguém diz lave o pé direito? É para lavar apenas o pé direito e não o esquerdo, ou é para lavar bem o pé? Então, quando tem essa palavra, né? Quando é dito essa frase, lave o pé direito, é para lavarmos apenas um dos pés, o pé direito, ou para lavar os dois pés com mais cuidado? Então pensem aí e me digam, né, no áudio vocês me mandam essa resposta, tá? E depois tem aí, história em quadrinhos, Chico Bento. Tem uma história sobre o Chico Bento, né, que aconteceu uma confusão na cabecinha dele por algo que foi dito por sua mãe, tá certo? Então façam a leitura aí dessa história em quadrinhos do Chico Bento, tá? E aí vocês vão fazer a atividade sobre conhecendo o texto, tá? Então faz essa atividadezinha do conhecendo o texto, que vocês vão fazer a interpretação dessa história em quadrinhos, tá certo? E antes de fazer essa atividade, vamos lá para o nosso estudo, né? Porque a nossa aula hoje tem os seus dois momentos. Essa interpretação da história em quadrinhos, que é o conhecendo o texto, que vocês vão fazer a atividade na página 74. E lá na página 74 tem o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Que é sobre o plural dos substantivos compostos, tá? Então, o que são essas palavras do substantivo? Elas são essas palavras do substantivo composto, né? Esses substantivos, essas palavras, elas são feitas, né, a partir de duas palavras, como mostra aí o exemplo da palavra vira-lata, tá certo? Então, são dois substantivos juntos para identificar uma coisa. E aí fala sobre como identificamos o plural dessas palavras. Já aprendemos como é o plural das palavras do substantivo, como é que a gente coloca as palavras no seu plural, utilizando o S, dependendo de como termina essa palavra, né, colocamos ons, ãos, e assim foi feito todo aquele estudo na nossa segunda-feira, e foi identificando o plural dessas palavras, tá? E hoje vamos falar das palavras compostas, que são aquelas palavras que formam uma palavra a partir de duas, né? Damos nome a alguma coisa a partir de duas palavras que elas são juntas, como o nosso exemplo do livro. Só que, para conseguirmos colocar essas palavras no seu plural, é necessário entender o tipo de palavra que estamos trabalhando, tá certo? Bem, quando estamos falando sobre dois substantivos, os elementos, os dois vão para o plural, tá certo? Como aí o exemplo de couve-flor. Quando colocamos no plural, será couves, flores. As duas palavras vão para o plural, tá certo? Quando temos aí essa palavra formada por um substantivo e um adjetivo. Adjetivo são palavras que dão qualidade a um substantivo, né? O exemplo da palavra vermelho, né? Vermelho é uma cor, é uma palavra que indica uma cor. Alegria. Alegria é uma palavra que mostra que alguém está alegre, né? A palavra alegre está dando, né, um sentimento a esta palavra. Estou alegre, né? Estou feliz, tá? Então, o substantivo mais o adjetivo, os dois são colocados o plural, é identificado o plural nos dois. Então, acrescentamos o S nos dois. Exemplo, aí temos a palavra obra-prima, que colocamos obras, que é o substantivo, obras-primas, tá certo? Que é o adjetivo nesse caso. Então, as duas palavras vão para o plural.
plural igual a quando temos dois substantivos, né? Que as duas palavras também vão para o plural. E agora, vamos falar sobre palavras, o plural, que quando o primeiro elemento, a primeira palavra, ela é um verbo ou uma palavra invariável. E o segundo é o substantivo. Aí já temos a troca, porque nos dois primeiros casos, o substantivo vem antes. Agora, o substantivo vem depois. Então, nesse caso, quando o substantivo vem depois, só ele que vai para o plural. O nosso substantivo que vai para o plural. A primeira palavra, que é um verbo ou uma palavra invariável, ela não vai para o plural, ela permanece da mesma forma. Temos aí o exemplo da palavra vira-lata. O verbo, nesse caso, é vira, né, que é uma ação. Essa palavra vira não tem como colocarmos no seu plural. Viras. Fica uma palavra estranha, tá certo? Então, a única palavra que vai para o plural é o lata. Então, fica o plural dessa palavra da seguinte forma: vira-latas, tá certo? Que é uma espécie de cachorro, né? Os vira-latas. Os vira-latas. E a nossa quarta observação é quando temos dois elementos ligados por preposição. E o que é preposição? Preposição são duas ou mais palavras que elas estão ligadas, que elas dão sentido a alguma coisa. Nesse caso, um objeto, uma pessoa, tá? Diferente das outras palavras, que elas são ligadas a partir de um hífen. Essas são palavras soltas, mas que elas dão sentido a alguma coisa, mesmo que elas não estejam ligadas por esse hífen, tá certo? O exemplo que temos aí é pé de moleque. Então, o plural, nesse caso, vai para a primeira palavra, tá certo? O primeiro elemento desse conjunto de preposição. Então, essas observações, como eu já disse a vocês, é importante para quando formos escrever as palavras, quando formos ler, né? Quando formos falar elas de forma correta, lembrando dessas regrinhas que tem no nosso plural, bom? Porque como eu já dei o exemplo da palavra vira-lata, se eu falar viras-latas, está errado. Está uma palavra que ela é dita de forma que não tem um sentido, né? Fica a fala da palavra, nesse caso, ela fica sem sentido. Não entendemos o que é que aquilo quer dizer. Então, é importante esse estudo, né, para identificarmos e nos ajudar na construção dos nossos textos ou nas nossas falas, tá certo? Aqui tem umas tabelinhas com todos os tipos, né, de plural que a gente acabou de estudar. Ele mostra bem direitinho a utilização desses plurais, né, em cada ocasião, em cada tipo de palavra composta que estamos trabalhando, que temos, tá certo? Então, após essa leitura, esse estudo, esse entendimento do conteúdo, vocês fazem a atividade da página 75, que é uma atividade de fixação desse conteúdo, tá certo? Na nossa primeira questão, vocês vão reescrever as palavras utilizando as regrinhas que estudamos, plural dos substantivos que acabamos de estudar, tá certo? Então, vocês vão colocar corretamente o plural dessas palavras, de cada frase. Na segunda, vocês só vão alterar, né? Vocês só vão escrever as palavras no plural dos substantivos compostos, tá? Na terceira, vocês vão reescrever as frases no plural. Então, toda a frase vai ser no plural. Então, são apenas essas 3 questõezinhas que é para exercitar um pouco mais, utilizando essas regras que estudamos hoje, tá certo? E tem aquela primeira atividade do Conhecendo o Texto da página 74, tá? Então, são 2 atividades simples, uma de conhecendo o texto e a outra de compreender um pouco mais do que já estudamos, tá certo? Então, bons estudos, pessoal, e até a nossa próxima aula, tá certo? E mais tarde teremos a nossa videoconferência. Cheiro, pessoal! Tchau!